Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Muito obrigado pela vida e pela saúde. Muito obrigado que tu nos tens permitido ir e voltar, fazer as viagens em prol da tua obra e regressarmos a casa com a família em paz e segurança. Obrigado por teres tu me guardado neste final de semana, viajando à Califórnia, me protegendo do mal, de toda a força do inimigo, de todo o dado do maligno. Também eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, que tu tens dado proteção, guardando-os nesta hora difícil que está passando os Estados Unidos da América. Protege os meus irmãos, guarda as suas famílias da mão do passarinheiro, da mão do malfeitor, na mão das autoridades que injustamente estão prendendo e deportando. Tenha misericórdia. É verdade que muitas vezes não entendemos os teus propósitos, os teus planos, mas, ó Deus, nos dá discernimento para entendermos a tua boa, agradável e perfeita vontade. Entregamos esta aula aos teus cuidados. Pedimos que a direção do teu Espírito seja sobre nós, que tu nos fales, que tu nos ministres, que tu nos orientes em tudo. Muito obrigado. Abençoa este grupo do Média em Teologia. O número tem sido sensivelmente reduzido, mas tu sabes os porquês, as razões, as necessidades que cada aluno, aluna está tendo em estar tanto tempo ausente das nossas aulas. A honra e a glória damos a ti e o nosso sincero agradecimento por tudo que tens feito, estás fazendo e ainda fará em nosso favor. Obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Meus irmãos, estamos na nossa terceira aula da história da Igreja 1, porque essa matéria ela vai aparecer de novo no curso Bacharel em Teologia como continuação. Apenas relembrando, próxima segunda-feira é a data final da entrega do trabalho da matéria do médico que ficou para trás, né? Nós vamos trabalhar agora mais ou menos assim, duas matérias seguidas com trabalhos e duas matérias seguidas com prova, né? Sei que eu estou devendo ainda a liberação das notas, mas eu também vou fazer a liberação de 2 em 2, para facilitar a quantidade que eu tenho de muita prova de trabalho para corrigir. Então, eu repito, a data da entrega do trabalho que ficou para trás do médio em teologia, a entrega, o dia final é a próxima segunda-feira. Se você entregar na terça, lamento, não posso receber, porque nós damos com uma enorme antecedência a data. Aí o aluno tem que se organizar, né? Se ele está aqui estudando, ele entende que há um compromisso em se organizar. É aquela coisa, com todo respeito. Se o aluno não consegue ter compromisso, não consegue ter disciplina, não consegue se organizar, então, lamentavelmente, ele está perdendo tempo e dinheiro em estar aqui. E toda escola exige um pouquinho, né, de disciplina, um pouquinho de organização. Nós não estamos exigindo demais, mas a gente aprende a conhecer o aluno quando ele não consegue encarar o mínimo. Isso aqui é o mínimo que a gente está pedindo de compromisso e de responsabilidade. Eu não estou recriminando nem achando mal ruim com ninguém, mas a gente aprende a conhecer quem é quem quer abraçar o compromisso e quem não quer. Ou, de repente, até alguns querem, mas no meio do caminho mudam de ideia. É um direito que o aluno tem de, no meio do caminho, mudar de ideia e não querer concluir o que começou. Mas glória a Deus por você que está aí e Deus vai continuar lhe dando forças para seguir adiante, avançar e chegarmos lá no fim. É uma vitória, irmãos. Quando um aluno chega no final de um curso, irmão João chegou, o irmão William já chegou, o irmão Robson também já fez um curso anterior e conseguiu chegar. É uma grande vitória. E eu sei, falo isso com muita experiência, para a glória de Deus, com muita humildade, é uma frustração quando o camarada começa algo e não consegue terminar. É uma frustração. Já passei por isso dezenas de vezes e a gente aprende a crescer, até mesmo no meio da frustração. Página 11, página 11. Lembrando que esta matéria História da Igreja também será um trabalho. Lembram-se da data de entrega? Vamos lá, se vocês conseguem se lembrar. Eu postei lá no grupo a data. Eu sei que é em setembro, mas não tem o dia, não.
Ah, eu Não. não Eu esqueci o acho que o dia. irmão dormiu, comeu um bom churrasco e sonhou com uma data em setembro. Não foi setembro? Não foi setembro, não foi? Não, eu acho que o irmão, repito, o irmão sonhou com uma data lá em setembro, meu Então foi agosto? Deus. Não, o churrasco foi bom. Irmão, irmão sonha duas Mas o vezes. senhor tá falando da última matéria agora ou... Não, 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 preste atenção. Eu fiz uma postagem semana passada avisando que esta matéria, História da Igreja, aqui temos um questionário lá no finalzinho da apostila, tá? Uhum. Questionário de 20 perguntas. E nós falamos da data da entrega deste questionário. Aí o irmão tá perdido. Então, fica ligado, eu fiz uma Parecia que eu tinha escutado postagem. setembro, mas não... Não, meu irmão, eu fiz essa postagem na sexta-feira. Então preste muita atenção para o irmão não ter problemas. 21 de. Deixa eu ver aqui. Não foi setembro. Não, agosto, perdão, agosto, desculpe, agosto, tá aqui. A postagem eu fiz, não foi, perdão, fiz na quarta-feira. Se o irmão foi lá na quarta-feira no grupo, vai ver que a data. Desculpe, setembro, desculpe, perdão, setembro mesmo. E agosto é de uma outra turma que eu estou confundindo. Mil desculpas, realmente. Dou o braço a torcer porque a minha memória não é tão boa como do irmão João Paulo. Setembro. É, eu escutei setembro. Falei, mas então deve ser 29, outra perfeito, coisa. 29. Desculpe, Uhum. realmente. É muita coisa transitando na minha cabeça. Obrigado, meus irmãos, obrigado. É realmente a minha memória. É muita coisa, entende? Estou procurando resolver problemas de irmãos que estão com situação de imigração, então a cabeça. Cheguei cansado hoje de viagem. São 65, gente, me dá um desconto. 65 anos. Não são os 18 nem os 17 do irmão William, do irmão João Paulo e do irmão 29 de setembro. Isto, perfeito, maravilha. Então vocês têm tempo à vontade, só se vocês não usarem bem esse tempo. Página 11, vamos lá então? Página 11. O cânon bíblico. Os escritos do Novo Testamento foram terminados, entretanto, a formação do Novo Testamento com os livros que o compõem como o cânon não foi imediata. Algumas igrejas aceitavam somente alguns livros inspirados e outras igrejas livros diferentes. Gradualmente, os livros do Novo Testamento, tal qual usamos hoje, conquistaram a proeminência de estrutura inspirada. Alguém se lembra o significado da palavra cânon, ou a que se aplica este termo usado com muita frequência na teologia? Vamos lá. Cânon, alguém se lembra? Pode abrir o seu áudio se você se lembra. Se você não se lembra, você vai se lembrar agora. Vamos lá se alguém se lembra. Canon. Não tem nada a ver com a filmadora, com a máquina de escrever Canon, ou, perdão, a máquina fotográfica Canon. Canon. Ninguém, ninguém, ninguém. Já Vara não é a de lista, né, dos livros que a gente considera inspirados por Deus. isto. Mas qual é a origem deste nome Canon? Correto, William Carvalho? Correto, é a lista dos livros inspirados pelo Espírito Santo. Mas estão lembrados da origem da palavra ou não? E olha, de Vem da várias vezes, cana de repito, medir? Não, vara cana, de vara de medir. medir? Sim. Isto, a palavra original do grego é cana, igualzinho, cana, como de cana de açúcar, cujo significado é vara de medir. Então, quando chamamos canônico, quer dizer inspirado e autorizado pelo Espírito Santo. Então, o cânon bíblico, no tempo da igreja primitiva, ele foi fechado com o livro do Apocalipse. Entretanto, o próprio livro do Apocalipse foi rejeitado por algumas igrejas como sendo canônico. Não sei se você já ouviu falar de uma tradução da Bíblia excelente, denominada
Peshitta. Anote aí, Peshitta. O mais curioso dessa tradução é que não contém o livro do Apocalipse. É bem estranho. Há edições novas que eles estão incluindo. Dê uma olhadinha se essa edição está incluído o livro do Apocalipse. Essa aqui tem, só que tem uns que não tem mesmo, não. Isso, tem É algumas espanhol. Essa aqui é edições espanhol. em espanhol, exato. Uhum. Mas se o irmão observar, os irmãos observarem algumas edições da Bíblia Peshita, não está incluído o livro do Apocalipse. Por quê? Porque a igreja do patriarcado da Síria, no 8º século, rejeitou o livro do Apocalipse como canônico. Veja que coisa curiosa, né? E até o século XXI, ou seja, até 2009, recentemente, algumas editoras, ao publicarem a Bíblia Peshita, decidiram incluir o livro do Apocalipse, que originalmente não se encontrava. Ligado a isso, continuando na apostila, vamos ver o crescimento e a expansão da igreja. O crescimento e a expansão da igreja foi a causa da organização e da disciplina. A perseguição aproximou as igrejas e exerceu influência para que elas se unissem e se organizassem. Olha o lado bom das perseguições, né? Trazer crescimento, trazer aproximação e trazer disciplina. Então, estamos precisando mesmo de uma perseguição. O aparecimento das heresias impôs também a necessidade de se estabelecerem alguns artigos de fé e, com eles, algumas autoridades para executá-los, né? Quando a igreja ela é pequena, ela entre nós é fácil de se administrar, fácil de se levar. Mas quando a igreja vai ganhando tamanho, vai ganhando proporção, é um tanto que matemático, né? É um tanto que automático se vai aumentando os problemas. E quando os problemas aumentam, tem que buscarmos ou buscar-se formas para contornar esses problemas, para aliviá-los e saber como confrontá-los. Outra característica que distingue esse período é, sem dúvida, o desenvolvimento da doutrina. Se você não se lembra, a palavra doutrina, ela vem de uma palavrinha grega didache, que se escreve didache, ou didache, com CHE, que quer dizer ensino originalmente dado pelos apóstolos. Então, isso que quer dizer a palavra doutrina. Na era apostólica, a fé era do coração, uma entrega pessoal à vontade de Cristo. Entretanto, no período que agora focalizamos, a fé gradualmente passara a ser mental. Era uma fé do intelecto, fé que acreditava em um sistema rigoroso e inflexível de doutrinas. O credo apostólico, a mais antiga e mais simples declaração da crença cristã, foi escrito durante esse período. Nesta época, surgiram 3 escolas teológicas. Isso aqui é importantíssimo, ó. Uma em Alexandria, outra na Ásia Menor e outra na África. Os maiores vultos da história do cristianismo passaram por essas escolas, tais como Orígenes, Tertuliano e Cipriano, né, que foram grandes personagens que marcaram a história da igreja. Aí nós temos na página 12 sobre as seitas e heresias. Juntamente com o desenvolvimento da doutrina teológica, desenvolviam-se também as seitas, ou como lhes chamavam, as heresias na igreja cristã. Os cristãos não só lutam contra as perseguições, se não bastassem as perseguições, estavam lutando contra as heresias e as doutrinas corrompidas. Hoje, meus irmãos, estaria algo diferente? Até pior, muito pior. O nível de heresias que vemos hoje
sendo ensinadas e pregadas nos púlpitos é de uma quantidade avassaladora, nada comparado ao que foi no passado. Claro, no passado causaram muitas dores de cabeça, mas as de hoje causam mais do que dores de cabeça, trazem dores por todo o corpo, por corpo de Cristo. O corpo de Cristo está sofrendo muito. Vamos ver quais foram os 3 principais movimentos heréticos da igreja primitiva e como eles machucaram, se eu posso dizer assim, a igreja e como eles até hoje exercem uma certa influência. Os gnósticos, os ebionitas e os maniqueus. Procure fazer um highlight e não se esquecer desses 3 principais movimentos heréticos do início da Igreja de Cristo na Terra: os gnósticos, os ebionitas e os maniqueus. Vamos lá. Eles deixaram um legado histórico, cultural, estranho dizer isso, né? Muito importante para que hoje possamos identificá-los aí no meio de muitas falsas religiões e até de falsas denominações que se dizem evangélicas. Os gnósticos, começando, do grego gnosis, sabedoria, conhecimento, acreditavam que Deus Supremo é espírito absoluto e causa todo bem, enquanto a matéria é completamente má, criada por um ser inferior que é Jeová. Olha que loucura isso aqui. O propósito é então escapar deste corpo que aprisiona o espírito. A fim de chegar à libertação é necessário que venha o mensageiro do reino espiritual, Cristo. Do reino espiritual, Cristo. Cristo, portanto, não era matéria, possuía somente a natureza divina. Olha como os gnósticos conseguiram fazer essa loucura, separar de Jesus do Cristo. Isso quer dizer, para os gnósticos, Jesus era o homem físico, a pessoa em carne e osso, mas Cristo era a pessoa espiritual. Por isso que ele ganhou relevância, importância na história da igreja. Por quê? Porque ele não apenas veio como homem, mas veio como Deus. Claro, quando estudamos corretamente a doutrina de Jesus Cristo, a cristologia, sabemos que Jesus sempre, desde a eternidade, fora espírito. Mas os gnósticos, eles distorcem essa visão bíblica e separam a pessoa de Jesus da pessoa de Cristo. Não, a Bíblia diz que Jesus Cristo é uma mesma pessoa, dotada de 2 naturezas, a humana e a divina. Lembrando que originalmente, Jesus nunca teve um corpo físico, nunca teve um corpo humano. Originalmente, Jesus sempre existiu, não é? Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aí aprendemos, através da revelação do apóstolo João, né, que Jesus sempre existiu. Mas lá no versículo 12, o próprio João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Deus Pai. Então aí Jesus, Espírito, assume uma forma humana. E esta forma humana, segundo a teologia, chama-se encarnação. Cuidado para não confundir com reencarnação, que é outro assunto ligado ao espiritismo e ao espiritismo kardecista. Então, Jesus, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo assume a forma humana através do milagre, do mistério da reencarnação. Mas os gnósticos simplesmente distorcem
toda esta abordagem bíblica não bastassem a distorção terrível da parte dos gnósticos, vêm os ebionitas. Do hebraico, que significa pobre. Eram judeus cristãos que insistiam na observância da lei e dos costumes judaicos. Rejeitavam as cartas escritas por Paulo. Eram considerados como apóstatas pelos judeus não convertidos. Olha que loucura que os fizeram os ebionitas, né? Os ebionitas, eles estavam agarrados com o quê? Com os rituais da lei. Os ebionitas estavam fanatizados pela observância da lei e fanatizados nos costumes judaicos. E para piorar, eles não aceitavam as epístolas de Paulo, as 13 epístolas de Paulo. Está aí nosso irmão Orsino. Boa noite, Orsino. Me diga um alô aí para eu saber que tu estás me ouvindo, Orsino. O Orsino entrou, mas acho que não está ouvindo. O irmão Orsino está tendo alguns problemas de conectividade já há um bom tempo. Alô, irmão Orsino? Mas não tem som do teu lado, confere? Não, ele está lá com o dedinho, mas não tem som. Orsino, acho que tem que orar mais por ti para tu teres uma aparelhagem mais avançada para que possamos ter o teu áudio e o teu vídeo, porque está ficando um pouquinho difícil, mas vamos lá, nós vamos vencer essa dificuldade, se Deus quiser. Bom, esses eram os ebionitas. Tem os maniqueus, de origem persa. Foram chamados por esse nome em razão de seu fundador ter o nome de Mani. Acreditavam que o universo compõe-se do reino das trevas e da luz, e ambos lutam pelo domínio do homem. Rejeitavam Jesus, perdão, porém criam em um Cristo celestial. Percebam que em uma parte eles creem na verdade, mas em outra parte eles creem numa mentira que cria-se uma salada de frutas, ou seja, acreditavam que o universo compõe-se do reino das trevas e o reino da luz. Isso é verdade. A Bíblia nos ensina, né, que o nosso universo é composto por anjos e demônios. E ambos lutam pelo domínio do homem. E isso pela Bíblia é correto, não é? Que Satanás luta para dominar o homem e Deus luta para dominar o homem. Agora o problema está aqui, ó. Rejeitavam a Jesus, porém criam em um Cristo celestial, algo parecido que faziam os gnósticos. Passando para a página seguinte, a 13, vamos entrar então agora na área da cronologia, no espaço de tempo que dominou a igreja. A igreja imperial. Então, a igreja primitiva, ela termina no tempo do Edito de Constantino, ano 313, ano Domini ou depois de Cristo. Então, a igreja imperial começa aí com o Edito de Constantino, em 313, e vai até a queda de Roma, em 476, ano Domini, ou depois de Cristo. No ano 305, quando Diocleciano, para quem não sabe, foi um imperador romano, abdicou o trono imperial, a religião cristã era terminantemente proibida, e aqueles que a professassem eram castigados com torturas e morte. Logo após da abdicação, ou seja, da renúncia de Diocleciano ao trono imperial, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra. Os 2 rivais mais poderosos eram Magêncio e Constantino. Constantino afirmou ter visto no céu uma cruz luminosa, com os seguintes dizeres: por este sinal vencerás. Constantino ordenou que os seus soldados empregassem para a batalha o símbolo que se conhece como labarum e que consistia na superposição de 2 letras gregas, o ri, que aí é simbolizado pelo nosso X, e P, que no grego é considerado a letra R.
Então, o ri e o ro. Então, quando você pega o ri, que tem um desenho de um X, e o ro, que tem um desenho de um P, você vai se lembrar que na bandeira do Vaticano tem exatamente esse desenho, ou seja, um X e no meio entrecortado por uma letra P, que não é a letra P, é a letra grega Rho e a letra grega Ri. Muito bem. Em batalha travada sobre a ponte Milvio, Constantino venceu o exército de Magêncio e este morreu afogado, caindo nas águas do rio. Após esta vitória, Constantino fez aliança com Licínio e posteriormente com Maximino e outros dois pretendentes à coroa. Agora escute essa. Em 323 AD, Constantino alcançou o posto supremo de imperador e o cristianismo foi então favorecido. A partir daí, pagãos e cristãos desviados se unem em um só corpo. Os templos das igrejas foram restaurados e novamente abertos em toda parte. Em muitos lugares, os templos pagãos foram dedicados ao culto cristão. Estão percebendo? É a chamada mistura, é o sincretismo. É daí que começa a base da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu repito, a partir deste ano 323 antes de Cristo, quando Constantino alcança o posto de imperador, ele trabalha com o chamado sincretismo religioso. Ele começa a misturar os cultos pagãos, a adoração a outros deuses, à visão distorcida, desviada de alguns cristãos. Em alguns lugares, repito, os templos cristãos foram dedicados ao culto cristão. Em todo o império, os templos pagãos eram mantidos pelo Estado, mas com a conversão de Constantino, passaram a ser concedidos às igrejas e ao clero cristão. Olha a jogada de mestre do homem. Ele entrega os templos pagãos nas mãos dos cristãos, sem cobrar um centavo. Mas o pedágio foi caro. Como assim o pedágio foi caro? Porque eram templos pagãos. E aquele grupo de cristãos desviados aceitaram sem nenhuma objeção, sem nenhuma reclamação. Porque aí começa a mistura entre o sagrado e o profano. Escute essa. O domingo foi proclamado como dia de descanso e adoração, como se vê do reconhecimento do cristianismo como religião preferida, surgiram alguns bons resultados, tanto para o povo como para a igreja. Apesar desta mistura religiosa, deste sincretismo, tiramos alguns resultados positivos. Não são muitos, mas alguns definitivamente trouxeram benefício para a igreja sadia de Cristo. Quais foram esses benefícios? Olha lá. As perseguições acabaram. Crucificação foi abolida. Opa! Então, a partir daí, não tinha mais crucificação. Virando a página, os templos foram restaurados e muitos construídos. Lembre-se disso. Até o ano 323 depois de Cristo, não era normal, não era comum a Igreja de Cristo reunir-se em templos. A questão de construção de templos foi uma jogada política promovida por Constantino e que pegou como um costume pagão dentro da igreja cristã. Pastor, você está querendo dizer que os templos que hoje temos têm uma origem cultural no paganismo? Sim, a história mesmo está nos ensinando.
Porque antes, se nós vamos lá a Atos dos Apóstolos, havia construção de templos? Não, tinha só o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém. Mas a igreja cresceu aonde? Dentro do Templo de Jerusalém ou dentro das sinagogas? Nem dentro de um, nem dentro de outro. A igreja cresceu aonde? Nas casas. Nas casas. Nas casas que a igreja começa a construir. Mas aí, depois desse golpe político dado por Constantino, o hábito de templos passa a se tornar o hábito da grande maioria dos cristãos. Então, não fique assustado. A questão de templo. Por isso que o apóstolo Paulo, em uma das cartas aos Coríntios, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por causa do que? Paulo está lembrando que a questão do templo era uma base muito pagã. Mas eu repito, isso não quer dizer que hoje seja pecado ou seja errado uma igreja ter um templo e se congregar dentro de um templo. Só que não foi o projeto original de Deus. Isso que eu quero chegar, para que vocês juntos cheguem a essa conclusão. Templo nunca foi um projeto original para a igreja, só foi para a nação de Israel, curiosamente, mas não para a igreja. Mas quando ocorreu essa jogada política, né, as igrejas, os templos, passam a ser mantidas pelo Estado, é o que estamos lendo aqui agora. As igrejas eram mantidas pelo Estado e seus ministros privilegiados não pagavam impostos. Os julgamentos eram especiais. Na maioria dos países do planeta Terra, igreja nenhuma paga imposto. Oh, e da onde vem esse hábito? Do tempo de Constantino, 323 depois de Cristo. Oh, então por isso que a igreja aqui nos Estados Unidos, ou as igrejas, não pagam impostos. As igrejas no Brasil não pagam impostos. Agora, observe, as igrejas cujos países a religião oficial do Estado é a Igreja Católica Apostólica Romana, aí essas igrejas nesses países pagam impostos. Quais seriam hoje os países do mundo cuja Constituição deixa claro que o presidente daquela nação tem que ser da religião católica apostólica romana? Argentina, Uruguai, ainda que a Constituição uruguaia foi mudada 2 vezes e dá uma flexibilidade para que o presidente do Uruguai seja ou leigo, ou seja, de qualquer outra religião, ou preferivelmente um católico. Equador também mudou, mas Costa Rica, sim. Costa Rica ainda não é um estado laico, e aí então o presidente da Costa Rica tem que ser católico apostólico romano. São poucos, são quase 13, 12 países no mundo que obrigam com que a igreja e o Estado sejam um, mas na maioria dos países hoje há uma separação entre a igreja e o Estado. Mas no tempo de Constantino, a igreja e o Estado estavam juntos, e a essa razão, porque as igrejas eram mantidas pelo Estado. Iniciou-se as perseguições aos pagãos, ocorrendo assim muitas conversões falsas. Olha outro problema. Conversões falsas. Que coisa impressionante. Isso não é de hoje, vem lá de trás, lá do passado, lá do remoto passado. E hoje, infelizmente, nós vemos pessoas que não se convertem genuinamente, muito pelo contrário. Trazem até problemas dentro das igrejas. Aí caberá aos líderes, aos pastores, terem suficiente discernimento de espírito para saberem quem é e quem não é convertido. E ainda tem muita gente, infelizmente, que está na igreja até como obreiro e não tem atitude de convertido, não tem testemunho de convertido e está dando problemas para suas igrejas e seus pastores, porque na verdade nunca tiveram uma experiência de salvação,
uma experiência de conversão com o Senhor Jesus Cristo. Todos queriam ser membros da igreja. Olha que loucura. Porque a igreja, como ela era mantida pelo Estado, ela funcionava como um clube. Como hoje tem igrejas que não tem nenhuma cara de igreja. Tem a fachada de igreja, tem a aparência de igreja, mas um funcionamento de igreja parece mais uma enorme empresa ou um enorme clube. Então todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos. Homens mundanos, ambiciosos e sem escrúpulos. Todos desejavam postos na igreja, para assim obterem que influência social e política. É diferente nos dias de hoje? Não, muito pelo contrário. Parece tudo muito igual hoje, né? Tem pessoas que querem ser pastores, diáconos e evangelistas para terem prestígio social, prestígio político, influência, não é? No meio das pessoas, mas ministério, irmãos, não é status social. Ministério é servir, ministério é sofrer por amor ao evangelho. Os cultos de adoração aumentaram em esplendor, é certo, porém eram menos espirituais e menos sinceros do que no passado. Parece com algo que estamos vendo nos dias de hoje, não é verdade? O púlpito virou palco, o pregador virou apresentador de auditório, não é? Os adoradores e louvoristas se tornaram cantores gospels, artistas, exibindo-se à torta e à direita dentro das nossas igrejas, exigindo cachês altíssimos, remunerações altíssimas, deixando claro a característica de igreja e tornando-se clubes ou associações filantrópicas. Aos poucos, as festas pagãs tiveram seus lugares na igreja, porém com outros nomes. Olha só, a adoração a Vênus e a Diana foi substituída pela adoração à Virgem Maria. Que loucura! As imagens dos mártires começaram a aparecer nos templos como objeto de referência. Aproveitando esta deixa aqui, não sei se vocês olharam lá no grupo, eu fiz uma postagem de alguns livros que eu recomendo. Você não é obrigado a adquiri-los, você não é obrigado em nada a comprá-los, mas se você quer ir a fundo neste assunto e até vai lhe ajudar com o questionáriozinho de 20 questões para o trabalho, tá ali, ó. Eu postei 5 livros. O livro dos mártires, está lá no grupo, né? Cujo autor é John Fox, da CPAD, tem disponível no Amazon, muito bom. É a história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes. Você vai conhecer histórias que jamais imaginou conhecê-las ou sabê-las, de homens e mulheres que deram a sua vida por amor a Jesus Cristo ao longo da história. Depois, outro livro muito bom, As Catacumbas de Roma, do autor Benjamin Scott. Este livro fala do testemunho e o martírio dos primeiros cristãos. Excelente livro. E depois é uma coleção da editora Nova Teológica, História da Igreja 1, História da Igreja 2 e História da Igreja 3, também encontrados lá no Amazon. Então você fique à vontade. Não digo para você comprar os 5, mas se quiser e puder, faça. Se quiser e puder, Pastor, compre pelo menos um. Sim. ah, as catacumbas de Roma, eu vou postar o link do PDF grátis. Ele já tem Sério? disponível. Aham. Vou postar aí no Sério, grupo, pode Orsino? ser? Por favor, Orsino, se tu tens este acesso, não, Vou, não mesquinhe esta bênção, por favor. vou, Meu Deus, vou é colocar no muita. grupo agora. Gente, isso aí é Orsino Siqueira. Pensa no homem que surpreende. Sempre me surpreendeu o nosso irmão Orsino. Não que ele não seja uma má pessoa, ele é mais fino do que agulha. Mas quando ele decide abençoar, ele rasga a seda, né? Olha, agora rasgou, Já, Orsino, rasgou.
Eu não vou te Já dar está pontos, aí que no grupo, já. já tá lá no grupo, povo. Oh, meu Deus. Deus te Agora você abençoe, confirma Orsino. se é este mesmo, pastor, do cem Benjamin por Scott? cento, É, né? cem Ah, por então tá bom. cento. A capa é a edição antiga, mas o importa é o conteúdo. Rapaz, Exatamente. Orsino, Deus te Exatamente. abençoe. Eu não vou te dar 50 pontos, que seria propina. Seria. Mas 30 eu seria. aceito. Seria suborno, não lembro? 30 eu Mas aceito. eu vou. 50 é demais, mas 30 eu aceito, viu, pastor? Não, eu te dou 25. Te Combinado, dou fechamos. Negócio Te fechado. dou metade. Você não já ganhou 25 pontinhos só por ter compartilhado este benção. Salve aí, gente. Salve em PDF. Não custa, só Não é vai muito custar bom, o vale a pena a movimento do leitura. seu dedo. Só vai mover o seu dedo. Você não vai gastar nada. Um centavo. Você não ganhou 25 pontinhos aí, tá? Tá aí. As catacumbas de muito bom, Alcino. Parabéns. Uau, uau. Imagina, imagina, pastor. Muito bom. Tá ali as Catacumbas de Roma. Tem 7 capítulos este livro. Muito bom lá. O paganismo e seu culto, a sociedade sob a influência do paganismo, o cristianismo e as catacumbas. Uau! As catacumbas e o seu testemunho. Excelente livro, irmãos. Já o Uhum, li 8 verdade. vezes. Recomendo. E quem puder um dia fazer conosco uma viagem que eu estou, se Deus quiser, planejando assim que a minha corte de imigração saia, já vou então ter uma data no ano que vem, possivelmente seria novembro ou dezembro, para visitar a Itália e visitar as catacumbas, levando um grupo de alunos que já estão documentados. Então, os alunos que estiverem documentados poderão, querendo, né, e podendo, nos acompanhar nesta viagem à Itália e ali Maravilha. conhecer, né, o local onde os cristãos foram sepultados. E ali pertinho, né, perto do Coliseu, no Fórum Romano, você também, alguns, né, os que forem ler conosco, conhecerão o local onde o apóstolo Paulo esteve preso por 2 anos, né, em Roma, chama-se no cárcere Marmetim, prisão Marmetim. Obrigado, Orsino. Deus abençoe. Maravilha, maravilha, maravilha. Mas vamos lá. Imagina. No ano 363, todos os governadores professaram cristianismo e antes de findar o quarto século, o cristianismo foi virtualmente estabelecido como religião do império. Então misturou Estado e religião. Agora ficou muito complicado a coisa. Passado alguns anos, observe isso aqui, é fundada uma cidade que deixará um grande legado na história da humanidade e, por que não, na história da igreja. Que história, que cidade foi essa? Jerusalém? Não. Embora Jerusalém, no plano espiritual, é uma das mais importantes, por que não dizer a mais importante cidade do planeta Terra no plano espiritual. Mas anote, depois de Jerusalém, a segunda cidade no plano espiritual mais importante não foi Roma. Embora ali o apóstolo Paulo estabeleceu uma igreja, embora ali o apóstolo Paulo fora preso e dali escreveu as cartas em prisão, né, as 4 cartas, Efésios, Colossenses, Filemão, embora foi ali o local, mas não foi Roma, foi Constantinopla. Está aqui, ó, fundação de Constantinopla. O imperador Constantino compreendeu que a cidade de Roma estava intimamente ligada à adoração pagã. Olha que loucura! Cheia de templos e estátuas pagãs. Ele desejava uma capital sobre os auspícios, sobre a sombra, se assim posso dizer, sobre o guarda-chuva de uma nova religião, ou da nova religião. A nova capital, a igreja era honrada e considerada. Não havia templos pagãos. Para quem não sabe, Constantinopla então se torna a capital do Império Romano do Oriente anos depois, que é hoje a atual cidade de Istambul, a segunda maior cidade da Turquia. Alguns dizem que é a maior cidade da Turquia, e eu acredito, embora a capital é Ankara,
e não é a maior cidade da Turquia. Definitivamente, outro detalhe que esta cidade ela está construída, é a única cidade do mundo que tem esse privilégio, gente. Entre dois continentes, o que metade da cidade de Istambul, antiga Constantinopla, está no continente europeu e a outra metade exata está no continente asiático. E o que separa a Istambul da Europa e a Istambul da Ásia é um estreito, um braço de mar, denominado Estreito de Bósforo. O Netflix, não sei se vocês têm Netflix, é só por uma curiosidade, tem muitas novelas turcas, tem uma série muito grande, algumas até boas. Eu não sou noveleiro, já quero dizer bem claro. Pastor noveleiro, eu não sou noveleiro. Eu conheço aí uma meia dúzia que, olha, não se desgarra de novela turca, até fala em detalhes, fala melhor do que ler a Bíblia. Não, eu conheço uns 8 aí de Massachusetts e um aqui da Flórida, que Deus o livre, você conversa com ele no café da manhã, só tá sabendo o que aconteceu no capítulo 5º daquela novela turca, sei lá o quê. Vai, que irmão? Me deixa quieto. Eu tenho a minha cabeça tão cheia com o meu trabalho de teologia, eu vou ter tempo para ver novela turca. Muito mal eu vejo um documentário no History Channel, no Discovery Channel, no Science Channel, eu vou ter tempo de ver novela turca. Mas o Netflix, se você tem Netflix, tem um documentário sobre a queda de Constantinopla. Procura lá, The Fall of Constantinople. Você pode, inclusive, ter o áudio em espanhol e em português. A queda de Constantinopla. Tremendo! Aí você vai entender a grande importância que essa cidade teve desde o tempo de Constantino até quando ela caiu nas mãos dos árabes em 1453. É o que fala é uma espécie de seriado documentário. Não é uma novela, é um seriado documentário. Ele retrata fielmente pela história a queda da cidade de Constantinopla nas mãos dos árabes, em 29 de maio de 1453, quando o Império Otomano toma posse de Constantinopla e dá uma virada em toda a história da humanidade. Está lá no Netflix. Eu acredito que eles não retiraram, né? Que de vez em quando o Netflix retira algumas destas séries, mas se você tiver um tempinho, se não me engano, são uns 4, 6 episódios. Vale a pena. Semana retrasada eu tomei um tempo para assistir, fiquei simplesmente fascinado, né? E aí comecei a relembrar várias coisas que eu havia já lido na faculdade de História sobre Constantinopla. Voltando lá para outra página, a No página seguinte, YouTube a tem página, uma também, pastor. Não sei se é a mesma. São 5 séries. 5 São episódios, cinco, talvez. 5 partes. Eles resumiram tudo em 2 horas e 25 minutos. Não sei se é o mesmo. É um canal chamado Flashpoint History. Tem mais de 2 milhões de views. Da, Isso! a, a conquista e a queda de Constantinopla. Não sei se Manda é o isso. link, manda lá no meu privado, não manda no grupo não, manda lá no meu Tá. privado que eu quero dar uma olhadinha com calma. Se Aham. for ao recomendável, eu compartilho no grupo. Sim, sim, O, claro. Orsino tá rasgando hoje, gente. Orsino tá rasgando hoje. Orsino tem essa característica interessante. Ele fica quietinho um tempo, né? Sabe por quê? Porque ele tá abastecendo o tanque. Por isso, quando ele fica quietinho, ele tá abastecendo. Tá? Sabe aquele carro elétrico, aquele Tesla de última geração, é Orsino. Que o Tesla leva 2 horas para abastecer, mas quando está abastecido, descarrega com força. Obrigado, Orsino. Manda lá o link no meu privado e aí eu vou dar uma Uhum. olhadinha. Já recebi. Não, o Orsino é perigoso, gente. Não conversa com o Orsino assim, não, que ele topa a parada rápida lá. Já mandou. Não, essa aí eu não conhecia, Orsino. Essa aqui é nova. Muito bom, Orsino. Eu vou dar uma olhadinha. Se realmente Uhum. for melhor do que o do Netflix, eu vou jogar lá no grupo para vocês conhecerem, porque a história da igreja ela foi muito influenciada por Sim. Constantinopla.
Passando para a página 15, obrigado, Orsino, Deus abençoe. Imagina, Logo depois da Guilherme. fundação da nova capital, deu-se a divisão do império. Oh! Então, entrou Constantinopla, não demorou muito, o império corta, o império quebra, não é? Em 476. As fronteiras eram tão grandes que o imperador sozinho não podia defender seu vastíssimo território. Aí vem as controvérsias. A primeira controvérsia apareceu por causa da doutrina da Trindade. Gente, pensa numa doutrina que trouxe uma dor de cabeça para a igreja naquela época. Sabe por quê? Vamos prestar atenção aqui em algo muito importante. O que nos ensina Deuteronômio capítulo 6, versículo 4? Abra lá comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Aqui nós temos um problema. Não com o texto, mas com quem lê o texto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Quem achar pode abrir o áudio e ler para nós. Vamos ver aqui. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Maravilhoso, Chino, obrigado. Aqui temos um problema, não no texto, mas para quem Essa, lê. essa é a versão revista corrigida, né, da Almeida. Isto, a revista corrigida. A atualizada muda um pouquinho só. Qual o problema encontramos aqui neste texto para quem lê? Vamos lá. Moisés, na verdade, está falando com quem? Moisés, Com Israel, Moisés recebe uma revelação. E essa revelação é dirigida para quem? povo. Que povo? O povo de Israel. O povo de Israel. Anote aí. O povo de Israel está recebendo essa revelação da parte do próprio Deus através de Moisés. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Uma outra tradução diz: o Senhor nosso Deus é o único Deus. Começa aí o problema. Pastor, que problema? Vamos para a solução. Vamos para a solução agora. Na mentalidade do judeu, o judeu, na sua grande maioria, ele é o quê? Ele é legalista. Ele está agarrado o quê? Aos detalhes da lei. Ele não abre mão dos detalhes da lei, palavra por palavra. A lei é tudo para um judeu tradicional, um judeu ortodoxo. Na cabeça de um judeu só cabe o quê? A existência de um só Deus em uma só pessoa. Vou repetir. Na cabeça de um judeu ortodoxo, de um judeu tradicional, só cabe na cabeça deles a existência de um só Deus em uma só pessoa. Porque fora disso não é monoteísmo, é politeísmo. O que é isso? Vamos lá. Esse texto, dentro da visão judaica, ele tem o nome Shemar. Anote aí, Shemar. E o que é o Shemar? É a declaração que o nosso Deus é único. E quando se fala único, é único como pessoa e único como essência. Essa é a mentalidade que o judeu aprendeu lá de trás. Agora, nós, quando conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos revelou quem é o nosso Deus, e pelo menos uma parte dele. E qual é a parte que o Espírito Santo revela para mim, para você, para a igreja, que ainda não revelou aos judeus? Porque os judeus tradicionais, ortodoxos, não tiveram uma experiência com Jesus Cristo e com quem? Com quem? Com seu Santo Espírito. Oh. Aí é o ponto que eu quero chegar e você quiser pode anotar. Pelo fato que os judeus ortodoxos tradicionais ainda não tiveram uma experiência com o Espírito
Espírito Santo de Deus, é impossível entrar na cabeça deles que Deus seja uma só essência em uma só pessoa. Ou seja, para eles é uma essência em uma pessoa. Mas o Espírito nos revelou que o nosso Deus é o quê? É de fato sim, uma essência, mas não em uma só pessoa, senão em três pessoas. Então, estão me acompanhando, gente? Então, na cabeça dos judeus, são três deuses e não um. Porque o do judeu é uma essência e um Deus. Nós recebemos a revelação do Espírito. Uma essência, porém três pessoas. O que é essência? Deus. Essência é aquilo que é a pessoa. É Deus. Eterno, onipresente, onisciente, onipotente. Mas não é uma única pessoa. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. Caramba, isso para o judeu são três deuses. É politeísmo, isso é paganismo, isso é idolatria. Aí eles rejeitam abertamente a doutrina da Trindade. Aí começa a primeira controvérsia, por causa da doutrina da Trindade. Alô? A igreja, qual é a base? A igreja primitiva nasceu em cima de que povo? Nasceu em cima, na base do povo persa, do povo árabe, do povo egípcio, do povo romano, do povo grego? Qual é a base que nasceu a igreja? O judeu. Os judeus. Então, tudo que eu e você e nós sabemos e cremos como igreja e pela Escritura Sagrada, vem da onde? Qual é o berço originário? Judaísmo. Nunca se esqueça. Nós temos 80% em média das raízes do judaísmo. Os 20% foram alterações feitas através do Novo Testamento, dando-nos uma ampla revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, continuando aqui na apostila. O presbítero Ário de Alexandria defendia a tese de que Jesus era superior aos homens. Porém, olha a doideira, inferior ao Pai. Não admitia a existência eterna de Cristo. Meu Deus! Seu principal opositor foi Atanásio, também de Alexandria. Afirma a unidade de Cristo com o Pai e sua divindade. Constantino não teve êxito em resolver a questão. Por isso convocou o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, onde a doutrina de Ário foi condenada. Então, Mário perdeu essa parada, ou perdeu essa disputa. Então, Ário afirmava: Jesus é superior ao Pai. Mas essa doutrina, esta tese de Ário, cai por terra porque o Concílio de Nicéia deixa bem claro no seu credo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que foi um esquecimento mesmo meu. Deixa eu ver se eu tenho aqui o concílio, o credo do concílio de Nicéia, do concílio que vou mandar para vocês. É bem interessante, de Nicéia, muito interessante. Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui está. Aqui está. Maravilha. Já vou jogar lá no grupo, porque se deixar para amanhã, o negócio fica feio. Perfeito. Aí você clica lá no. Tá lá no grupo o link. Olha o que diz. Um momentinho. Aqui não tá. Abriu por um momento, depois fechou. Só um momentinho. Olha que estranho. Ok, agora foi de novo. Perfeito. Perfeito. Agora eu já mandei de forma definitiva. Só que
vocês desconsiderem, acabei de apagar isto. Tá lá em PDF. Olha o credo de Nicéia, o que que diz. Olha que interessante. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado. Olha que interessante essas palavras. De uma só substância com o Pai, pelo qual foram todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado, e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na igreja uma santa, olha esse termo aqui estranho, né? Parece estranho para você, mas é muito normal. E na igreja una, santa, católica, apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Pastor, isso não é uma coisa herética? É que está falando católica? Alô? Para quem não sabe, o termo católico quer dizer universal. A Igreja Católica Apostólica Romana é outro assunto. Ela sim roubou um termo bíblico que pertencia à igreja primitiva. E ela, por isso que era dita Igreja Católica Apostólica Romana. É uma igreja apostatada, é uma igreja desviada, é uma igreja herética, é uma igreja falsa. Mas nós, servos da Igreja de Cristo, pertencemos a uma igreja una, que é única, santa, católica, porque ela é universal, está em todo o planeta Terra, e apostólica, porque ela está crendo e pregando e ensinando os ensinos dos apóstolos que Jesus Cristo os nomeou. Entenderam? Salve aí o credo de Nicéia. Ele foi estabelecido em 325 depois de Cristo e foi revisado em Constantinopla anos mais tarde, em 381 depois de Cristo. Você que estuda sobre a história da igreja e não tem ideia do credo de Nicéia, eu poderia colocar aqui na apostila, mas eu deixei por fora, tá? Foi realmente um esquecimento, mas isso tem que ser considerado, porque isso aí é um dos marcos mais importantes. Vamos Pastor, lá. Sim, por favor. uma dúvida aqui. E por que que a maioria dos padres e os bispos lá de Roma, eles têm agora como a Igreja Católica Apostólica Romana, se o próprio credo deles contradiz o que eles dizem? Essa é uma boa pergunta, mas é o que nós vamos agora entender, porque o Constantino criou um grupo de ensinos chamados dogmas. Já ouviu falar dos dogmas? E os dogmas são ensinos baseados na tradição oral pagã que foram se misturando com a visão apostatada de vários cristãos. Daí os dogmas ganharam muito maior importância do que o valor da palavra revelada, da palavra de Deus. Algo parecido acontece na igreja Mórmon e na igreja Adventista do Sétimo Dia. Curioso, não? A igreja Mórmon e a igreja Adventista, usam a Bíblia. Mas qual é a maior autoridade de revelação escrita para os Mórmons e para os Adventistas? É a Bíblia? Não. Para os Adventistas são os escritos da senhora Ellen White.
e para os mormons, os escritos do profeta Joseph Smith. E para a Igreja Católica, entre a Bíblia Sagrada, qual é a maior autoridade de revelação escrita que um católico tem? Os Catecismo. dogmas. Os Catecismo. dogmas. É o O dogma? catecismo está dentro dos dogmas. Aham. Ou seja, os dogmas é o grosso do conjunto, é a sacola gigante. Aí dentro da sacola gigante está o catecismo, estão as bulas papais, as tradições orais dos pais da igreja, dos santos, dos mártires. Tudo isto para o católico chama-se dogma. E o dogma está acima da Bíblia Sagrada. Eles copiaram, Compreendeu? eles copiaram então os judeus. Porque os judeus já Exato. têm o Talmud, tem a Mishnah, tem as tradição oral da Torá. Isto. Eu falo isso porque o esposo da minha sogra, ele é um rabino. E eu falando com ele, mas você põe a sua tradição oral por cima da palavra escrita? Exatamente. Nós tem que olhar para poder entender. Eu falei com ele, mas isso aí não vale, porque você tá pondo a palavra de Deus inspirada por baixo das tradições dos rabinos. Mas é isso o que qualifica uma seita. Uhum. O que qualifica uma seita? Vamos entender isso aqui. Isso aí vai ser matéria lá do bacharel, mas eu quero explicar já isso para vocês para entenderem. O que separa uma seita de uma heresia? Vamos lá. Uma seita, ela tem uma base cristã. E a base cristã, qual é a base de uma seita? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se usa a Bíblia, se menciona a Bíblia, se até ensina a Bíblia. Mas a Bíblia Sagrada para uma seita não é um livro de maior autoridade, ou seja, aqui fala tudo e é mais do que suficiente. Não. Para uma seita, tem outros livros escritos de maior autoridade acima da Bíblia. É o que acontece no Adventismo do sétimo dia. Eles usam a Bíblia? Usam. Mas é a maior autoridade escrita para eles? Não. São os escritos da senhora Ellen White, igualzinho nos Testemunhos de Jeová, igualzinho com os Mormons. Usam a Bíblia, mas para os Testemunhos de Jeová, a maior autoridade são os escritos dos seus profetas, Rutherford e Charles Taze Russell. O mesmo acontece no mormonismo. A maior autoridade da revelação escrita são do anjo Moroni e das revelações dadas pelo seu profeta Joseph Smith e mais adiante por Brigham Young e assim por diante. Agora, uma heresia não tem a Bíblia como base. Uma heresia é uma religião fundamentada em outro princípio que não é a Bíblia. Exemplo, o islamismo, o maometanismo ou muçulmanismo. Tem 3 nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Eles usam a Bíblia? Não, eles usam o Alcorão, que é a revelação que o anjo Gabriel dá através do seu profeta Maomé. O confucionismo aceita a Bíblia? Não. Venera, considera os escritos do filósofo chinês Confúcio. O budismo usa a Bíblia? Não. O espiritismo, em parte, mas é considerada uma seita herética. Mas a heresia parte desse princípio. Não usa em momento nenhum a Bíblia como base. A seita já usa, porém distorcendo-a e colocando Jesus, bem abaixo, bem abaixo. Essa é a característica das seitas e também de algumas heresias. Vamos à segunda controvérsia e vamos fechar a aula de hoje com as 2 controvérsias. A primeira é da doutrina da Trindade, então já teve aí um problema. A segunda controvérsia foi de Apolinário. Era bispo de Laodiceia, quando declarou que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana de Cristo.
Esta heresia foi condenada no Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Olha só, se não bastasse, não é, os gnósticos, agora vem um doido chamado Apolinário e diz: negócio seguinte, a natureza divina de Jesus assumiu, tomou posse da humana. Então quer dizer o seguinte: Jesus deixou de ser divino e passa a ser 100% humano. Heresia grosseira. Aí vem a outra controvérsia de Nestor, conhecido como nestorianismo. Era sacerdote em Antioquia quando se opôs à aplicação do termo Mãe de Deus a Maria. Afirmou que as duas naturezas de Cristo agiam em harmonia. No Concílio de Éfeso, em 433, Nestor foi banido e suas obras foram queimadas, e aprovado o termo Mãe de Deus. Olha só, gente. A partir daí, nesse concílio, no concílio de Éfeso, faz aí um highlight, em 433, Nestor perdeu a batalha. Por que a batalha? Porque Nestor se levantou contrário à maioria, querendo dizer o seguinte: Maria, mãe de Deus. Mas é verdade, Maria, mãe de Deus. Mas neste caso, este título, mãe de Deus, não era para reconhecer Maria como a genitora ou a progenitora do Senhor Jesus, mas como coautora da salvação. Opa! Aí começa a adoração a Maria. Aí começa a grave heresia que a Igreja Romana vive até a presente data, de colocar Maria como quem? Mediadora junto a Jesus Cristo. E pior, no catecismo católico, Maria dá ordens a Jesus. Manda em Jesus, estica o dedão para Jesus. Parece uma piada, não é verdade, irmãos? Pensou Maria lá no céu: você toma jeito, meu filho. Você toma jeito, meu filho. Você faz direitinho a obra que você cumpriu na cruz do Calvário. Rapaz, isso chega a ser estúpido, patético. Eu falo com muito respeito. E o católico romano crê assim, ó. E não questiona. Por que não questiona? Porque não é ensinado este livro. Que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos, que eu considero eles no sentido de fé em vê-los um dia salvos, não é? Em Cristo Jesus, porque Deus quer salvar a todos os católicos romanos. E Na próxima aula, no sim, catecismo também afirma que Maria tomou o lugar de Eva. e é E absurdo. agora ela passa a ser a mãe de todo ser vivente. Além de ser mãe de Deus, passa a ser mãe de todos os seres viventes. Isso é um absurdo. Gente, na próxima aula nós vamos falar o desenvolvimento do poder na Igreja de Roma. Opa! Vai esquentar. Nós vamos falar do desenvolvimento técnico, histórico, espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu acho que eu já postei um livro aqui no grupo sobre a origem da Igreja Católica. Eu creio que sim, Babilônia ontem e hoje, do pastor Abraão de Almeida. Se eu não fiz, ou se eu fiz, vou fazer de novo ainda hoje. Assim que terminar a aula, vou postar de novo. Esse livro não se vende mais. Foi recorde de vendas nos anos 80. Um melhor livro já escrito em língua portuguesa que explica com riqueza de detalhes toda a base da Igreja Católica Romana, da onde ela veio. Detalhes, irmãos, da onde veio o Natal católico, da onde veio a Páscoa católica, porque existe o Natal católico e a Páscoa católica. Existe o Natal cristão e a Páscoa cristã. Então temos que entender que existem diferenças. Todos esses detalhezinhos que poucos de nós conhecemos ou perguntas sobre a base da Igreja Católica, você vai ter neste livro e eu vou postar ainda hoje para você lá no grupo. Gente, É vamos parar muito a aula bom, por viu? aqui? Muito Como? bom livro. Muito bom.
Conhece o livro? Já leu o livro? Pastor, tem aqui ele em PDF. O senhor não tem em PDF ele? Sim, sim, tenho ele. Eu É, postei algum tempo atrás. sim, Eu, sim. eu Foi não nessa sei se alguns postagem aí que eu alunos peguei. salvaram, mas eu vou Ah, tá. repostá-lo, porque eu Sim, sei que sim. alguns alunos se distraem, né, em tanta coisa e acabam esquecendo Muito de bom. salvar estas joias, porque são joias que precisam ser salvadas, né? E eu até recomendo quem puder imprimir, porque esse livro não Sim. existe mais, não se vende, não se publica. E se Ele é você muito bom. encontrar ele publicado, ele está valendo $440. Se Uhum. você encontrar ele publicado hoje, é uma relíquia. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Meus irmãos, vamos terminar então a nossa aula. Voltaremos, permitindo Deus, na próxima segunda-feira, É esse dia aqui, 20. pastor? Isso. Não, 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 não. É, É Babilônia ontem e hoje. Esse é Babilônia um livro ontem e hoje. parecido. Ontem e hoje, pastor Abraão de Almeida. Ele é parecido com este. Mas do pastor Eu tenho Abraão, aqui do. ele é muito mais completo. Eu tenho aqui do Ralph Rodro. Esse aqui. Isso, é o mesmo que o irmão está mostrando aí em PDF, mas o do pastor Abraão, ele é muito mais completo. Ele é Uhum. fininho e dá muito mais detalhes, não desprezando este, que também é um bom livro. É esse que eu Mas tenho, o pastor, pastor. Esse que você está falando, da CPAD. isto, da CPD. Exatamente. É um livro pequeno, ele não é mais Isso. publicado. É uma relíquia. Orsino, não empresta esse livro por nada. Nem que te Não, dei 4 mil. eu tenho ele em PDF. Mas não tem ele publicado ainda? Não? Não, eu tenho ele em PDF. Eu não tenho Formato como. papel. Isso. Eu tinha ele aqui, deixa eu ver, antes de terminar a aula, senão eu vou procurar. Eu estava mexendo com ele, deixa eu ver. Não, esse livro é uma relíquia. Eu estava mexendo nele essa semana passada. Bom, se eu não encontrar aqui agora, eu vou encontrar e vou mostrar a vocês. Ele é uma relíquia, relíquia, relíquia. Quando ele é encontrado no Amazon, está 440. Para colecionador, está mais de $1.000. Nem por 1.000 eu vendo, irmãos. Posso estar no pedaço, posso estar no osso duro, nem por $1.000. Alguém já me pediu, pastor, eu pago 2.500. Mês retrasado, um pastor pediu 2.500. Nada. Nem no eBay você vai encontrar por esse preço. Tá caríssimo. Relíquia, você sabe, os preços vão lá nas nuvens. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Louvamos a Deus pela sua vida que pôde estar aqui conosco. Lamentamos a ausência mais da metade da turma, isso não costuma acontecer, mas é batalha, é luta assim mesmo, infelizmente. Queríamos que a maioria dos alunos, ou pelo menos todos, pudessem estar aqui, mas entendemos que estudar a palavra de Deus, repito, não é para qualquer um, não, é para corajoso, é para valente. Problemas todos nós temos. Eu, então, se eu dissesse os meus, eu nem estaria aqui e nem mais continuaria à frente da escola. Mas que Deus nos dá a graça, a vitória necessária para triunfarmos em Cristo Jesus. Nosso irmão João Paulo estará nos agradecendo com uma palavra de oração para finalizarmos a nossa aula. Obrigado, irmão Robson, William Carvalho, irmã Bernadette, irmão Orsino e nosso irmão João Paulo, que agora estará fechando a nossa aula. E prepare-se para que a próxima aula o negócio vai esquentar, porque vamos falar com muito respeito, porém, sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Irmão João Paulo, orando e agradecendo ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esta aula maravilhosa que nós aprendemos mais um pouquinho da tua palavra, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor Luiz Prestes Graças te e damos, a Deus. professor, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa cada aluno que está aqui nessa classe, Senhor. Abençoa aqueles que não também, Senhor, não puderam participar no dia de hoje, Senhor. Mas dá-lhes graça e sabedoria, Senhor, para que possam participar nas próximas aulas, Pai. E, Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos, Senhor, das perseguições deste país, Pai, para que nós possamos, meu Deus, meu Pai, estar juntos e unidos, cada vez mais proclamando que no teu nome tem vida e que teu nome é grande e poderoso. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós. Amém. 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 Agradecemos aos alunos que já fizeram o pagamento deste mês de julho. Muito obrigado. Deus os abençoe rique e poderosamente. Se você não fez, tem até o dia
31 sem juros dos $10 que costumamos cobrar. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Nosso lema para terminar: seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina, seriedade, compromisso e compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, compromisso e disciplina. compromisso, É necessário que ele cresça é necessário e que ele que eu cresça diminua. diminua. É necessário que ele cresça e necessário que que ele eu cresça diminua. e eu É diminua. necessário que ele É necessário cresça que ele e cresça que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a a glória honra e a e o glória. poder. Amém. Beijo no coração de Amém. vocês. Ótimo final de Paz do Senhor semana. para Uma todos abençoada vocês. semana. Nos Pastor. encontramos próxima semana, se Deus quiser. Pastor, Fale, fale. pode postar no grupo o livro? Por favor, por favor, por favor. Então tá bom, vou Ossino colocar lá hoje o tá link. com a corda solta. Não tem jeito. Gente, Muito soltou a obrigado. corda do Ossino. Deus Imagina. abençoe o Ossino. Obrigado. Amém. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Amém. Boa noite para todos. Uma Amém. boa semana. Até segunda que vem, se Deus quiser. Amém.